Você já sentiu um chamado? Ou sentiu que deveria fazer alguma coisa, mas não deu muita bola, ou contou pra alguém e essa pessoa te desmotivou, ou por qualquer outro motivo você acabou deixando de lado, achando que era besteira? Eu sei como é isso, mas acredite, confiar na nossa intuição, se conectar com o nosso coração é a base pra gente viver uma vida com mais propósito. E hoje eu vim te contar as viradas de chave que eu tive nesse tempo longe do YouTube, que transformaram a minha vida e fizeram eu estar aqui hoje atendendo um chamado meu para me conectar com você do lado daí. Eu espero muito que esse vídeo possa te inspirar de alguma forma e depois comenta aqui o que você sentiu do lado daí. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Thaís e aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade e feminino saudável. Então se você gosta desses assuntos, se você quer expandir a consciência, se você quer aprender a se autoconhecer, a se conectar com a sua essência feminina, já clica em se inscrever para não perder nada por aqui. Desde muito nova, eu já senti um chamado muito forte no meu coração. Mas, quando eu era mais nova, normal, né, a gente ter 20 e pouquinhos anos, a gente tem uma certa imaturidade emocional. Então eu precisei de um longo processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, de conexão interior, né? É tão bonito falar assim, mas na prática não é tão bonito assim. Eu passei por vários perrengues mesmo, tive fases em que eu me senti muito perdida, em que, enfim, eu tinha muita ansiedade. Passei por algumas fases mais depressivas, eu tive síndrome do pânico, inclusive após um estresse pós-traumático. Então, vivi várias coisas bem intensas e dentro de todo esse processo, eu fui entendendo quem eu era, o que fazia parte de mim, o que era trauma, o que era bloqueio emocional, ferida emocional. E a partir disso eu fui entendendo cada vez mais qual era o meu chamado. Mas mesmo quando a gente desperta espiritualmente, isso não significa que vai ser fácil, né? O despertar espiritual, na verdade, ele é mais um despertar da consciência. É quando a gente aprende que a gente precisa olhar para nós mesmos, que a gente precisa olhar para dentro e ir separando o que é da minha essência, o que é do meu ego, o que é ferida que eu preciso curar, o que tá atrasando a minha vida, tá empacando a minha vida, o que eu posso, enfim, melhorar, né? E assim a gente vai evoluindo dentro de um longo processo que dura a vida toda. A gente sempre vai ter coisa para aprender, mas quando a gente desperta, né, espiritualmente, é aí que o trabalho realmente começa. A gente sai daquele modo automático, aquele modo que a gente só vai vivendo, e a gente começa a ter mais consciência dos nossos passos, de quem a gente é, do nosso propósito. E eu sentia um chamado de levar a minha voz para o mundo. Eu senti um chamado de me conectar com mulheres, de falar sobre o feminino, que hoje eu entendo como isso, né? Mas na época eu não sabia muito bem. E eu também tinha os meus passos que eu dava para agradar, né, os meus pais, aquilo que a gente aprende, que é o certo. Então eu tive que escolher uma faculdade, foi super difícil, eu era super confusa, eu não sabia exatamente o que eu queria, eu achava que eu queria medicina, mas era um curso muito caro, eu não tinha condições nem de fazer cursinho para vestibular na época, e eu ficava naquele limbo porque eu já tinha um pouco de consciência, de mentalidade, então eu pensava, não, eu vou confiar, eu vou acreditar, e eu era muito mais pro lado de lei da atração, essas coisas assim. Eu pensava, não, eu vou confiar, eu vou acreditar, e vai dar certo, nananã. E no fundo, tinha muita coisa pra rolar, tinha muita coisa pra acontecer, não rolou a medicina, não rolou todas as outras coisas que eu queria até fazer a faculdade de dança, porque eu amava dança. E aí eu acabei escolhendo a biomedicina, que era uma faculdade que tinha na minha cidade. Fui fazer, mas sempre pensando que não me encontrava naquilo. Eu quis trocar de curso, inclusive, e depois decidi que eu não ia trocar. E sempre naquelas, né, de eu preciso fazer. E aí, o que aconteceu? Lá no final da faculdade, eu tava lá no estágio da faculdade, eu comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal. Foi uma coisa muito natural. Eu não sei como eu descobri o livro O Milagre da Manhã. Eu acho que foi uma febre que teve na época, não sei. Eu sei que eu comprei o livro e foi transformador. Nossa, foi o melhor livro da minha vida na época. E eu comecei a despertar para esse lado do desenvolvimento pessoal.
Só que eu sempre tive dentro de mim um sentimento de eu não posso ficar com todo esse conhecimento para mim. Eu preciso levar pro mundo. Eu sempre tive isso desde muito pequena. Eu brincava na escola que eu era professora dos meus colegas e queria ajudar eles, os coleguinhas que não tinham notas muito boas e tal. E eu brincava no recreio da escola que eu era professora. Então eu sempre tive esse lado de ensinar muito forte. E aí eu criei um Instagram em 2018 e coloquei o nome, acho que era de alguma essência feminina, alguma coisa assim, porque eu queria falar sobre autoconhecimento, que eu estava começando a estudar, e saúde feminina, porque como eu estava na biomedicina, eu pensei, olha, pode ser um caminho para o que eu tô fazendo, para eu achar sentido no que eu tô fazendo, né? Então, eu queria falar sobre saúde feminina lá também. Foi tudo muito bagunçado na época, mas foi a forma que eu encontrei de ver sentido em alguma coisa que eu fazia. E, de alguma forma, já vinha atendendo aquele chamado que eu entendia que era com mulheres, que era para pôr a minha voz no mundo, de uma forma bagunçada, mas eu tava fazendo. Mas onde foi que eu me perdi? Eu me perdi no momento em que eu me formei na faculdade e aquela pressão de, nossa, eu sou formada, eu fiz anos de faculdade, eu preciso trabalhar na área. É o que os pais esperam, é o que a sociedade espera. E como é que eu vou dizer que eu vou ter um negócio digital, sabe? Que naquela época nem tinha tanta... não era tão comum... Ai. Tive que arrumar aqui. Mas na época não era tão comum ter um negócio digital, né? Então ali já foi um bloqueio. Mas eu nunca parei 100% de fazer o que eu tava fazendo. Então eu fui trabalhar em outra cidade e fazia plantão e tentava ter um negócio digital. E assim eu fui vivendo por muito tempo, tentando fazer várias coisas e no fundo eu não conseguia focar em nada. E aí, para resumir para vocês, eu vivi muito tempo perdida nesses anos, sem saber de fato o que eu realmente queria, sem me dar a permissão para viver o que eu achava que eu queria. Eu acabei trabalhando em vários lugares, mas eu nunca consegui me sentir inteira, preenchida e feliz dentro do meu trabalho ou de relacionamento. Eu nunca me senti assim. E eu já vou contar pra vocês o que começou a virar na minha vida para conseguir me sentir verdadeiramente feliz e preenchida, mesmo sem ter alcançado tudo que eu quero, né? Porque a gente tem a vida toda, graças a Deus. Mas então, o que aconteceu? Eu comecei a entender que o meu trabalho era com mulheres, que eu queria mentorar mulheres, que eu queria ensinar sobre autoconhecimento, porque eu fazia muito isso na minha vida e eu queria ensinar outras mulheres também. Então eu criei um e-book, depois eu criei um curso online, que eu dei aulas ao vivo, depois eu criei aulas gravadas e eu comecei a estruturar a minha mentoria. E aí eu conheci o pai do meu filho e engravidei. Não foi planejada a minha gestação, mas foi a maior bênção da minha vida. Nossa, eu não imagino mais a minha vida sem o meu filho. Mas eu digo pra vocês que foi difícil eu desapegar do trabalho no momento que eu precisava focar na gestação. Porque eu ainda trabalhava em laboratório, eu ainda conciliava, que eu ainda não conseguia viver do digital, então eu conciliava com o laboratório, minha vida era uma loucura, eu não parava, só parava pra dormir, e olhe lá. E aí veio a gestação, eu tive que desacelerar, né? Não, peraí, eu acho que a transição de carreira vai ter que esperar. Foquei no que era mais certo, que tinha estabilidade, deixei o digital de lado e fui focar na gestação, né? E o que aconteceu? As coisas começaram a desmoronar no quesito profissional, tá? O lugar que eu tava trabalhando começou a ficar insuportável, já é uma coisa que Deus cria a situação justamente para a gente não conseguir mais ficar ali quando o ciclo se encerra, né? Então começou a ficar insuportável aquele lugar, eu já não queria mais estar lá e eu decidi que eu ia sair de licença e eu não iria mais voltar. Mas tem um porém muito importante que quando a gente vive a maternidade, quando a gente se torna mãe, é um propósito muito forte na nossa vida. E é muito difícil a gente colocar foco em outras coisas num momento que a gente está tão vulnerável, passando por tantas mudanças e que a gente precisa, assim, se doar muito para aquele momento e para aquele ser. A gente é um canal de Deus na Terra.
E a gente precisa colocar muita energia nisso. É um propósito muito maior acontecendo através de nós. E Deus me parou no quesito trabalho, porque eu pensei, eu vou sair de licença e eu não quero voltar, então eu preciso fazer o meu negócio, ó, bombar, eu preciso fazer dar certo. E aí Deus veio e disse assim, não, tu não vai. A partir de agora, nada mais vai fazer sentido. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tentava falar sobre autoconhecimento, eu tentava, sabe, terminar ali a questão da minha mentoria, e continuar, e criar conteúdo, e eu não conseguia. Parecia que não via nada, parecia, sabe, a inspiração que eu sempre tive, não tinha. Simplesmente não tinha. Eu pensava, o que eu vou fazer? Sabe, o que eu vou fazer? Eu não quero voltar pra CLT, mas o negócio que eu tava fazendo não tá mais fazendo sentido, eu preciso fazer alguma coisa. E aí aconteceu que eu tive que voltar pra CLT, e hoje eu entendo que eu precisei viver isso, eu precisei viver a angústia de ficar separada do meu filho pra entender que eu realmente não queria aquilo. E eu até fiz alguns vlogs aqui, contando como foi a volta ao trabalho, tirando leite e tudo isso. E foi um período, assim, bem desafiador, mas que teve propósito por trás. E então eu decidi que realmente eu não queria aquilo, fui demitida, inclusive, e foi uma demissão bem humilhante, digamos assim, porque, enfim, aconteceram várias coisas que eu até queria processar, depois eu fiquei pensando, será que vale a pena? E no fim, ficou elas por elas, Deus faz a justiça, né? Mas o que eu quero trazer para vocês? Deus vai trabalhando o nosso coração, a nossa vida, ao longo das experiências que a gente vai tendo. A gente não nasce pronta, a gente precisa aprender, e a gente aprende através dos erros, dos desafios, das experiências desafiadoras. Então não adianta você querer, ai nossa, amanhã eu vou ser a santa em pessoa, porque eu sou uma mulher desperta. Não é assim que funciona. Deus nos testa muito. E Ele faz a gente olhar para as coisas e entender o que faz sentido e o que não. E se a gente quer fazer uma coisa que não é pra gente fazer, Ele bota o dedo e ó, sai daí. É exatamente assim que funciona. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gravar os vídeos aqui no YouTube sem muita... Eu tinha algumas travas, tá? Eu queria monetizar o YouTube, mas ao mesmo tempo eu não encarava tanto como um trabalho, eu tinha algumas dificuldades, estava vivendo muita coisa, né? A maternidade é um mundo intenso. E diante de toda aquela ansiedade de preciso fazer dar certo, eu preciso monetizar, eu preciso que meu seguro vai terminar e eu preciso estar fazendo alguma coisa. E aí alguém chegou e disse, ai, sai desse YouTube, que isso não vai dar em nada, tu tem que fazer alguma coisa que te dê dinheiro, que não sei o quê. E eu comecei a me deixar, sabe, ser influenciada e no fim eu pensei, ok, eu vou dar um tempo no YouTube e eu vou fazer uma coisa que pode me dar um retorno mais rápido. E aí eu fui pulando de galho em galho. Eu tentei ser afiliada digital, comprei curso de afiliada digital, eu tentei ter loja na Shopee, eu tentei fazer várias coisas que não tinham nada a ver comigo. E que podem sim dar certo para outras pessoas que realmente querem fazer acontecer, que realmente se colocam, né, na ação e vão lá e fazem acontecer e fazem dar certo. Mas para mim não era para ser. Eu não conseguia, não era o meu caminho. E no momento que eu tentava e via que não era aquilo ali, eu pulava para outro. E daí um pouco eu pulava para outro. E assim eu ia, de galho em galho, sem dar certo em nada. E aí o que aconteceu? Eu me vi com a minha saúde mental não ficando mais tão saudável assim. E aí eu tava me sentindo perdida, eu tentava conversar com Deus e me sentia cada vez mais ansiosa. E aí chegou o meu aniversário de 29 anos e eu decidi que eu ia ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque eu vinha de um tempo em que eu tava desconectada, eu tava decepcionada, na verdade, porque o que eu vinha fazendo, eu tive que dar pausa e nada mais fazia sentido e tudo tava bagunçado e eu acho que eu tava um pouco ressentida com tudo isso e tava super fechada para Deus. E quando chegou o meu aniversário, eu senti que eu deveria me conectar com Deus novamente, até porque é o nosso Criador. Deus tudo é Deus.
Nós somos parte de Deus. Se a gente não tem conexão com quem nos criou, a gente não tem conexão com a vida. E como é que se vive sem conexão com a vida? Não vive, a gente sobrevive. Então, eu pedi de aniversário uma Bíblia, essa aqui, que inclusive eu derrubei café agora. Que merda. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Bom, ganhei a minha Bíblia de aniversário. Foi exatamente essa aqui, da Joyce Meyer, que é uma Bíblia de estudos. Pedi pro meu marido, mandei um linkzinho bonitinho lá pra ele, disse, é esse presente que eu quero. E ele me deu, e eu, desde o primeiro dia, já comecei a ler. E foi o que começou a transformar a minha vida. E é incrível como cada passagem fala com a gente. Fala exatamente o que a gente precisa ouvir. E eu já vinha de um tempo querendo me conectar mais com Jesus, e eu tinha a intenção realmente de que essa Bíblia fosse uma ponte para eu me conectar mais com Jesus. E foi o que aconteceu. Eu comecei pelo Novo Testamento, e é óbvio que sempre que a gente começa algo é um pouco estranho, às vezes a gente não sente muita coisa, mas ao longo da constância, que a gente vai fazendo e fazendo, todo dia um pouquinho, as coisas vão pegando o seu jeito, feeling, sabe? E de uma forma natural, Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi trabalhando as minhas travas, Deus foi trabalhando os meus propósitos, Deus foi me tornando uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma dona de casa melhor. Deus fez entender o que é o propósito de verdade, Deus fez entender o que realmente tem valor na vida e quanto a gente coloca tanto valor no trabalho, no profissional, como se definisse quem a gente é. E foi me tirando todo o sentido do que eu estava fazendo, que Deus me mostrou que eu não era aquilo, que aquilo fazia parte de mim, e que sim, era um chamado forte no meu coração, mas que não era quem eu sou. É apenas um pilar da minha vida, que eu sou muitas coisas. E assim eu fui me sentindo cada vez mais transformada por Ele, cada vez mais preenchida por Ele. E isso é algo que não tem preço. A gente pode trabalhar com o que for, a gente pode morar onde for. Se a gente não tem Deus na nossa vida, a gente não vai se sentir preenchida, porque a nossa capacidade de ser feliz enquanto mulheres é a gente poder amar e ser amadas. Eu ainda vou falar muito sobre isso por aqui, tem muito conteúdo para trazer para cá, mas foi assim que Deus foi trabalhando no meu coração, e no momento certo eu comecei a sentir o chamado novamente, e as coisas começaram a voltar a fazer sentido, e Deus começou a me mostrar novamente o caminho. E aí veio toda a questão de confiar, de entender, de pedir para Deus mostrar o caminho, e ter fé de que Ele vai mostrar o caminho, e assim foi acontecendo. E eu tive que me afastar de algumas pessoas, eu tive que olhar muito para dentro e trabalhar muito a minha fé, a minha mentalidade, para que eu conseguisse entender que eu sou mentora de mulheres e que eu estou aqui nesse momento, a gente não sabe o futuro, né? Mas nesse momento faz parte do meu propósito profissional estar guiando mulheres em sua jornada de autoconhecimento, de reconexão com o feminino e de espiritualidade, porque Deus me ensinou também a ouvi-lo, a usá-lo como base pra gente caminhar na Terra. E aí começaram a vir mensagens de amigas falando: amiga, tu não faz mais teus vídeos no YouTube? E ontem mesmo uma amiga me mandou a retrospectiva do YouTube dela e tava no meu canal. E semanas passadas vieram novos comentários de vídeos antigos meus. E sabe, sinais sutis que Deus foi mandando? Foi aí que eu entendi que o caminho era retornar aqui pro YouTube, trazer a minha voz pra cá, trazer a minha mensagem pra cá e fazer daqui o meu trabalho. E esse vídeo é um recomeço, é o primeiro passo desse recomeço, onde eu vim pra declarar. Inclusive, vamos falar sobre isso também, sobre a gente declarar, profetizar as coisas na minha vida. E eu vou usar esse vídeo para declarar que
que aqui é o meu trabalho, que aqui é uma fonte de prosperidade, que aqui eu ajudo mulheres em suas jornadas e eu trago muito conteúdo valioso, que aqui eu inspiro, que aqui eu trago a minha essência, a minha luz para o mundo, e não de uma forma romantizada, mas de uma forma em que eu possa ser quem eu sou, trazer o meu conhecimento, ajudar outras pessoas e prosperar. E é isso que eu profetizo para este ano de 2026, que eu possa trabalhar com o que eu amo, que eu possa ajudar outras pessoas e que eu possa prosperar. Porque chegou a hora, eu sinto que chegou a hora dessa prosperidade chegar, dessa verdade acontecer. E a partir disso eu quero te inspirar também a conversar com Deus, a voltar para o seu coração, a se conectar com a sua essência divina e entender para onde que Deus quer que você vá. E que você tenha coragem para ouvir essa sua intuição. E isso não significa ser irresponsável ou jogar tudo pro alto e vou viver meus sonhos. Não é isso, mas que você possa olhar para dentro e entender o que faz sentido para você, o que você quer viver. Quem é você de verdade? Quais são os seus valores? O que você acredita? E o que você quer para sua vida? E que você possa ir caminhando em direção a isso. Porque, acredite, presta atenção aqui. Quando você ouve o seu chamado do coração e você confia de verdade, você trabalha a sua fé e você dá um passo, Deus coloca o chão. Então é isso, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa o like aqui se você gostou, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.